A ofensiva russa contra Pokrovsk e Vovchansk entrou em uma nova fase. Nas últimas horas, as forças de Moscou intensificaram os ataques, utilizando táticas de artilharia maciça, bombardeios aéreos coordenados e assaltos de infantaria em grande escala. O número é alarmante: 70.000 soldados foram mobilizados para essa investida, blindados e unidades de apoio foram deslocados, e a ordem do alto comando russo é clara: avançar a qualquer custo. Para a Ucrânia, o cenário é crítico. As tropas de defesa enfrentam bombardeios constantes, enquanto grupos de assalto russos tentam romper as linhas de resistência. Em um único dia, mais de 70 ataques foram registrados apenas nessa região. Mas, ao contrário do que o Kremlin esperava, a defesa ucraniana não colapsou. Ao longo da linha de frente, as posições foram reforçadas, emboscadas foram preparadas e estratégias de contra-ataque começaram a ser implementadas. O que parecia um avanço seguro para as tropas russas rapidamente se tornou um campo de batalha imprevisível. A primeira onda do ataque russo encontrou uma resistência feroz. As tropas de assalto avançaram sob cobertura de artilharia, mas foram surpreendidas por drones kamikaze, disparos de precisão e armadilhas minuciosamente posicionadas. Colunas inteiras de veículos blindados foram destruídas. Pequenas unidades de infantaria treinadas para emboscadas atacaram os flancos russos, causando baixas inesperadas e desorganizando a ofensiva. A estratégia ucraniana era clara: não enfrentar os russos em combate direto, mas sim desgastá-los a cada metro avançado. O resultado foi imediato. Os russos foram forçados a mudar de tática, abandonando os avanços lineares e buscando novas brechas nas defesas ucranianas. Mas o Kremlin rapidamente percebeu uma vulnerabilidade. As forças de defesa ucranianas dependiam de um fluxo constante de suprimentos. Sem munição, sem reforços e sem apoio logístico, a resistência não poderia ser sustentada por muito tempo. A resposta russa foi brutal e calculada: cortar as rotas de abastecimento. Bombardeios começaram a atingir pontes, rodovias e depósitos de suprimentos. Tropas especializadas foram deslocadas para interceptar comboios de abastecimento ucranianos. O que era uma bem-sucedida defesa agora se transformava em uma corrida contra o tempo. Sem suprimentos, quanto tempo os defensores ainda conseguiriam resistir? A ofensiva russa contra Pokrovsk e Vovchansk não perdeu força. Pelo contrário, a intensidade dos ataques aumentou drasticamente. Com as rotas de abastecimento ucranianas sob fogo constante, as forças russas adotaram uma estratégia ainda mais agressiva. Ataques simultâneos em múltiplos setores, combinando artilharia de saturação, drones de reconhecimento e bombardeios aéreos de precisão. O objetivo era simples e devastador: desgastar as forças ucranianas até que não houvesse mais capacidade de resposta. Nas trincheiras ucranianas, a realidade era brutal. As tropas estavam cada vez mais pressionadas, munições se tornavam escassas e a exaustão física e psicológica começava a pesar. Cada posição era defendida até o último instante, mas muitas delas acabavam sendo abandonadas. Em algumas regiões, as forças russas conseguiram pequenos avanços, forçando os ucranianos a recuar para posições mais seguras. Mas cada metro conquistado custava caro para Moscou. O número de baixas do lado russo aumentava rapidamente. A tática de enviar grandes formações de infantaria para romper as linhas ucranianas resultava em perdas significativas, especialmente quando essas tropas eram alvos de emboscadas e bombardeios de precisão. Mesmo assim, o Kremlin não recuava. O avanço precisava continuar, e cada soldado perdido era substituído imediatamente por novos reforços. A batalha agora não era mais apenas sobre território. Era um teste de resistência, onde o lado que suportasse mais perdas, mais destruição e mais pressão psicológica teria vantagem. No meio desse cenário caótico, uma pergunta emergia: até onde a Ucrânia conseguiria segurar essa ofensiva? E quanto tempo a Rússia poderia sustentar esse nível de ataque sem comprometer suas próprias forças? A resposta ainda não estava clara, mas no campo de batalha o conflito estava longe de terminar. Enquanto a batalha por Pokrovsk e Vovchansk continua se intensificando, o custo humano desse conflito atinge níveis alarmantes.
Nas trincheiras, os soldados enfrentam não apenas a artilharia e os ataques constantes, mas também a exaustão e a incerteza. Relatos vindos da linha de frente indicam que muitos combatentes passam dias sem descanso, lutando para manter suas posições diante de bombardeios incessantes. A situação para os civis é ainda mais desoladora. As cidades se transformaram em cenários de destruição total. Prédios desmoronados, ruas cobertas de destroços e veículos queimados compõem a nova paisagem de Vovchansk, um lugar onde o silêncio foi substituído pelo som constante das explosões. O que um dia foi um lar para dezenas de milhares de pessoas, hoje é um campo de batalha onde apenas alguns moradores resistem, sem ter para onde ir. Aqui já não existe mais cidade, é só ruína. Essas foram as palavras de um soldado ucraniano que, entre os escombros, ainda vê algumas poucas famílias tentando sobreviver ao inferno da guerra. Mesmo com o risco iminente de ataques a civis que se recusam a abandonar suas casas. Muitos vivem em porões improvisados, sem eletricidade, sem água potável e sem acesso a suprimentos básicos. Relatos indicam que algumas dessas pessoas ainda tentam manter uma rotina, sentando-se do lado de fora de suas casas destruídas, conversando em meio ao caos, tentando encontrar um traço de normalidade em meio à destruição. Mas a normalidade já não existe. Para aqueles que ficaram, a guerra agora não é mais uma ameaça distante, mas uma realidade inevitável. O verdadeiro impacto desse conflito não está apenas nas conquistas territoriais ou nas baixas militares. Está naqueles que perderam tudo, naqueles que ainda tentam sobreviver em meio às ruínas, e na incerteza de quando, ou se, esse pesadelo chegará ao fim. A pressão russa continua, os ataques se intensificam, o avanço parece inevitável, os defensores estão exaustos, munição escassa, reforços limitados, e as tropas russas não recuam. Pelo contrário, em um único dia, mais de 70 ataques são registrados. A artilharia não dá trégua. Os bombardeios se tornam ainda mais destrutivos. A linha de defesa está à beira do colapso. Mas então, algo muda. Uma reviravolta inesperada. Relatórios começam a indicar problemas no avanço russo. As perdas aumentam. Cada metro conquistado custa dezenas de vidas. Os ucranianos, apesar de todas as dificuldades, continuam resistindo. As emboscadas se tornam mais frequentes. Os drones continuam a atingir alvos estratégicos. Os bombardeios ucranianos começam a destruir depósitos de munição russos. O avanço de Moscou se desacelera. Os analistas militares começam a questionar: até quando a Rússia conseguirá manter esse nível de ataque? A batalha entra em um impasse. Nenhum dos lados recua, mas agora não está mais claro quem realmente tem a vantagem. Esse é o momento decisivo. Se os russos não conseguirem uma vitória rápida, a ofensiva pode perder força e se transformar em mais um ataque fracassado. Se os ucranianos não conseguirem manter suas defesas, uma derrota aqui pode significar a perda total do controle da região. Nada ainda está definido, mas o campo de batalha começa a indicar que algo está prestes a mudar. A ofensiva russa em Pokrovsk e Vovchansk não foi apenas mais um ataque, foi um teste real de resistência para ambos os lados. Para Moscou, o objetivo era claro: romper as defesas ucranianas e tomar o controle estratégico dessas cidades, garantindo uma posição mais forte no leste da Ucrânia. Mas o que se viu no campo de batalha foi algo diferente. Os russos avançaram, mas o custo foi altíssimo, perdas massivas, ataques frustrados, resistência inesperada. A estratégia de enviar onda após onda de tropas de assalto resultou em milhares de baixas, enquanto os ucranianos se aproveitavam do terreno e da guerra de drones para neutralizar blindados e posições estratégicas. Agora, analistas militares levantam uma questão crucial. Se a Rússia não conseguiu uma vitória decisiva aqui, onde mais poderá conseguir? E mais importante, quanto tempo Moscou pode sustentar esse nível de ataques antes que o desgaste seja insustentável? Do lado ucraniano, a batalha também deixou marcas profundas. A resistência custou caro. As linhas de defesa foram enfraquecidas. O estoque de munição diminuiu, mas há um fator decisivo: o tempo. Se a ofensiva russa perder força, a Ucrânia pode aproveitar para contra-atacar, reocupar posições e infligir ainda mais perdas ao inimigo. O que acontece agora vai definir os rumos da guerra nos próximos meses. E a pergunta que fica no ar é clara: Moscou ainda tem poder para lançar uma nova ofensiva desse tamanho?
Ou essa investida será lembrada como mais um erro estratégico? Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui estão 2 vídeos importantes para você assistir. Um abraço e até o próximo vídeo.